Muito boa noite para você então que está assistindo a esse conteúdo gravado. E boa noite também para vocês que estão entrando aqui para assistir a esse conteúdo comigo aqui ao vivo agora. Esse momento aqui vai ser um pouquinho diferente porque esse conteúdo é o primeiro conteúdo de uma série de 4 lives para chamar para aquecer a gente, né? A gente chama de aquecimento para o evento que vai acontecer no dia 24 de agosto, às 20 horas. O evento Desenvolve Bebê. É um evento bem legal que a gente está preparando para vocês. E o link de inscrição para esse evento tá na bio do Insta. O que é um aviso que eu tenho que dar? Para se inscrever no evento, é importante preencher o formulário de algumas perguntas ali que a gente faz no momento da inscrição, um formulário do Google. É importante o preenchimento desse formulário porque é a partir desse preenchimento das respostas de vocês que a gente pode montar um dia melhor ainda lá no dia 24 de agosto, né? Inclusive, esse aquecimento de hoje, esse conteúdo de hoje, esse tema foi retirado já das primeiras respostas lá do formulário de inscrição do dia 24. Então, para vocês verem como é importante preencher esse formulário, porque a gente acaba conseguindo trabalhar em cima das dúvidas de vocês. Então, esse tema de hoje, que é tenho medo de estar estimulando errado meu bebê, é uma frase que aparece bastante, né, para mim, aparece bastante lá nas respostas da inscrição do evento. Então eu peguei essa resposta que aparece bastante e vamos conversar sobre ela. Boa noite, boa noite. Então, por isso que é importante preencher, não esqueçam de preencher o formulário no momento da inscrição lá do evento Desenvolve Bebê, para a gente conseguir montar o mais personalizado possível esse evento para vocês, em cima das dúvidas de vocês. Tá certo? Outros avisos que eu tenho que dar é em relação ao próprio Insta aqui. Os comentários ficam abertos durante a live inteira. Eu gosto quando vocês conversam, comentam, colocam as dúvidas ali no meio, a gente vai conversando junto. Ele fica aberto o tempo inteiro. O que acontece é que às vezes acontecem uns erros do próprio aplicativo aqui do Instagram e essas dúvidas podem aparecer que saíram para vocês, mas não aparecem para mim. Então, se vocês perceberem que eu não passou muito tempo e eu não estou conversando a dúvida que apareceu ali, copia, cola de novo ela para mim, porque talvez ela não tenha aparecido na minha tela ali. Já aconteceu isso outras vezes, já me alertaram disso, é um erro do aplicativo. Outra coisa é o atraso, né? O que eu falo aqui na minha casa demora uns 2 minutos ali, 1 minuto e meio para chegar para vocês. Então, às vezes, lá no final aparecem umas dúvidas que vocês escrevem para mim e eu encerro aqui a live, só que teoricamente ela apareceria só depois e eu não consigo enxergar. Tá certo? Então, dando esses avisos, por que essa frase aparece bastante, então, né? Tenho medo de estar estimulando errado o meu bebê. Fiquei pensando sobre essa frase. Opa, já temos uma dúvida aqui. Só um minutinho. Bebê de 4 meses, quais exercícios pode fazer? Bebê de 5 meses, bebê de 4 meses. O que esperar do desenvolvimento do bebê de 4 meses? Tá certo. Mais na frente eu vou conversar de novo com você, tá? Mas assim, por quê? Porque o que eu vou falar agora da introdução do nosso assunto aqui vai bater de frente direto com essa tua dúvida. Por que essa frase aparece bastante, então, né, do tema do nosso conteúdo de hoje? Porque a gente acaba não tendo conhecimento da linha de desenvolvimento do bebê. Essa linha de desenvolvimento, ela é previsível. Por quê? Porque o bebê sempre se desenvolve de cima para baixo, né? Começa lá pelo controle da cabeça e vai terminar lá nas pernas, lá no andar, depois de 1 ano. Então, ou às vezes antes para alguns. Então, essa linha é previsível, mas o ritmo é variável.
né? Então, por isso que eu sempre falo que existem, nesse meio do caminho, janelas onde as coisas devem acontecer, né? Então, ou precisariam acontecer. Então, se eu primeiro marco lá motor é o controle da cabeça, porque ele está perto da cabeça, ele vem de cima para baixo, né? Quanto tempo, em média, existe a janela de oportunidade para esse marco acontecer? Em média, é entre 2 e 4 meses de idade que o bebê controla a cabeça. Em média. Uns podem ser um pouquinho antes, outros podem ser um pouquinho depois, mas essa é a média. Então a gente já conhece uma janela do marco motor controle da cabeça. Nunca um bebê vai aprender a sentar antes de aprender a controlar a cabeça. Isso é muito importante. Por isso que eu falo da linha de desenvolvimento ser previsível e muitas vezes a gente não conhece essa linha, a gente não tem o conhecimento dessa linha e aí a gente acaba ficando meio perdido. E agora, será que eu já devia estar estimulando isso? Será que eu não devia estar estimulando isso? Então, só da gente parar e conhecer os marcos do desenvolvimento motor, e eu já fiz live aqui só falando deles, live inteira, só falando de marco. Então, só de eu conhecer o processo, essa linha, eu já começo a não ficar tão perdido. Se eu estou estimulando no tempo certo ou não. Juntando essa linha de desenvolvimento, o conhecimento dessa linha, o que vem antes, o que vem depois, sabendo, não, é de cima para baixo, peraí, se o meu bebê não controlou a cabeça, eu não posso colocar ele para sentar ainda. Ele não tem o controle da cabeça ainda. Então a gente vai acompanhando essa linha. E as janelas de oportunidade vão nos guiar nesse processo para ver, meu bebê está demorando para controlar a cabeça, está chegando lá com 4 meses e meio e o pescoço ainda está molinho. Sinal de alerta, conversar com o pediatra, ver qual vai ser o procedimento. Se ele está atrasado, se tem algum atraso motor mais forte ali, se não é só questão do ambiente em casa que não foi proporcionado os estímulos, então tem que ser visto com o pediatra, vai para a fisioterapia. A fisioterapia vai passar para vocês o que deve ser feito em casa para continuar as aprendizagens lá da fisio. Isso é importante. Mas se o bebê está só por questões ali de falta de conhecimento, não conseguindo ter as oportunidades para se desenvolver, aí a gente já começa a saber o que fazer para aquele momento ali, conhecendo essa linha de desenvolvimento marco-motor, conhecendo as janelas de oportunidades. Então, juntou o conhecimento da sequência de marcos motores e juntou cada marco motor, qual é a média de tempo que é para ele acontecer, a gente já tem um bom caminho andado aí para saber se guiar e não estar totalmente perdida em estou estimulando corretamente ou não estou estimulando corretamente meu bebê. Estou acelerando o processo, estou pulando etapas ou eu estou atrasando etapas. Então, é importante, primeira coisa, esse conhecimento, para a gente se situar em casa ali no dia a dia do bebê. Né? O que acontece também? As janelas de oportunidades que eu falei, desse ritmo variável, elas são momentos em que o bebê tem uma maior facilidade para aprender aquela habilidade. Então, se a janela de oportunidade de controle da cabeça, vou me guiar pelo marco motor que eu estou dando de exemplo, controle da cabeça. Se a janela de oportunidade do controle da cabeça é entre 2 e 4 meses, em média, naquele momento vai ser mais fácil para o bebê. Vai ser mais fácil para o bebê desenvolver essa habilidade. Teoricamente vai ser mais fácil. Se tiver alguma disfunção neurológica, se tiver alguma síndrome genética, as coisas têm que ser reavaliadas e vistas com o pediatra e tudo mais. Mas é importante a gente entender que nesse momento, né, conhecendo essas médias de ritmo do bebê, né, das habilidades, a gente já consegue proporcionar o estímulo adequado para aquele momento. Então tá,
Voltando lá, linha de desenvolvimento do bebê é previsível, ela acontece de cima para baixo, então da cabeça lá para baixo vai acontecendo, né? O ritmo é variável, porque tem as janelas de oportunidade, onde são momentos onde o bebê tem uma facilidade para aprender aquela habilidade motora. Passou daquele momento, tem que ser visto com o pediatra. E aí o que acontece? Dentro ainda disso, nós temos que separar as habilidades em 3 tipos. Habilidades habilidades locomotoras, habilidades manipulativas e habilidades estabilizadoras. E aí, nesse processo, essas habilidades, ela acontece do centro para as extremidades. E o exemplo que eu sempre dou é o do pegar. Muitas vezes a gente está lá colocando as coisas na mão do bebê, mas a habilidade manipulativa, ela é na sequência. Primeiro o bebê aprender a alcançar, depois o bebê aprender a pegar e depois lá na frente ele aprender a soltar. Se eu estou, por exemplo, já entregando tudo nas mãos do bebê, ele não está praticando o ato de esticar o bracinho e tentar alcançar aquilo, eu estou pulando uma etapa, que é a de alcançar. Sem perceber, obviamente. Querendo ajudar. Então, como é importante a gente conhecer habilidades do centro para as extremidades. Primeiro alcançar, depois pegar, depois soltar. Por isso que é muito... mais interessante do que dar as coisas na mão do bebê, por exemplo, é aqueles... Nessa idade aí do primeiro semestre do bebê, é aquele arco, né? Chama de ginásio de atividades. Deixa o bebê deitado ali, por exemplo, de barriga para cima até, quando ele não tem ainda muito controle da cabeça. E tem aquelas brinquedinhos pendurados que fazem barulho num arco em cima dele. E aí ele vai praticar o ato de alcançar. Para conseguir agarrar aquela argolinha, ele vai ter que controlar, né? Ter a coordenação motora de controlar, esticar esse bracinho e alcançar. Se a gente entregar tudo na mão e ele não praticar o alcançar, nós vamos estar pulando essa etapa aí, né? Pulando esse momento do bebê. Então, conhecendo isso, agora temos 2 situações. Conhecendo a linha do desenvolvimento que é previsível, conhecendo as janelas de oportunidades, e conhecendo esse ritmo que é variável dentro das janelas, a gente entra em 2 situações. Uma, o bebê que ainda está dentro da janela de oportunidade do marco motor a ser estimulado. E a segunda, o bebê que já saiu da janela de oportunidade do marco motor e está atrasado em relação ao marco motor a ser conquistado. Para ambos, temos que pensar uma coisa em comum, que daí é o tempo do estímulo. O tempo que você vai estimular o bebê para ele alcançar aquele marco. Por quê? Vou dar um exemplo prático aqui. Eu escuto muito mães me falando sobre o bebê estar precisando ficar de barriga para baixo no tummy time para alcançar o próximo marco motor que ele está tentando. Mas ele não gosta, fica brabo, ele chora muito, odeia a posição. Então, eu digo assim sempre, esse momento do estímulo não é um momento para se pegar ranço. E aí a gente tem que dar uma rebolada para não deixar que esse momento vire ranço. Se você está estimulando, já entendeu aquilo que eu falei antes na introdução ali, né? Já está no lugar certo, está no momento certo, da linha de desenvolvimento dele, da habilidade dele, da janela de oportunidade dele, ou, né, se está atrasado o marco que ele tem que alcançar, e o bebê está incomodado a ser estimulado, a gente tem que encontrar distrações para ele. Eu preciso dele de barriga para baixo para alcançar tal marco motor que ele está tentando.
Mas ele se irrita com isso. Eu tenho que distrair ele. Eu tenho que levar ele para aquela posição, não para ele pensar assim, ai, que coisa chata, lá vem minha mãe, lá vem meu pai de novo me colocar de barriga para baixo que eu odeio. A gente tem que elaborar um ambiente que ele vai assim, vai vir de novo aquele espelho que eu vou ver o meu reflexo. Entendeu? Já é uma dica aí de quando o bebê não gosta das coisas. Às vezes um reflexo é uma novidade. Esses dias até aconteceu, essa semana, uma mãe falando que o bebê não adianta, não gostava, estava na parte lá de sentado começar o processo de engatinhar e alcançar os brinquedos, mas ela chamava com os brinquedos e ele só chorava, reclamava, não ia. E eu disse para ela assim, será que esses brinquedos já não mudaram? Não, mas é o brinquedo preferido dele e tal, não sei o quê. Será que não é mais o brinquedo preferido? Porque isso muda também com o tempo. Há um mês atrás era o brinquedo preferido, agora já não é mais o brinquedo preferido. E aí a gente tem que estar sempre atenta a encontrar, né, qual é a distração que vai ajudar a estimular esse processo dele não ficar irritado fazendo ou entrando na posição que tem que entrar. Isso é muito importante. Uma questão que também aconteceu semana passada, né? A questão do sentar, que a gente estava abordando o sentar. Me perguntaram, que já posso estimular... Meu bebê tem 6 meses, já posso estimular ele a sentar? E a minha resposta foi, depende. Porque o que a gente aprendeu aqui na nossa introdução do conteúdo de hoje? Que o desenvolvimento ali, a linha de desenvolvimento do bebê, ela é previsível, o ritmo é variável. Eu vou repetir isso 1000 vezes. Se ela é previsível, o que eu falo? Meu bebê tem 6 meses, já posso colocar ele para sentar? O que eu vou olhar na minha avaliação? Se eu estivesse avaliando ele numa consultoria que a gente também faz, individual, por videochamada. Eu vou lá olhar que marcos motores esse bebê já conquistou. Será que ele alcançou os pré-requisitos para já ter a força necessária para sentar? Ou se eu colocar ele sentado agora com 6 meses, eu posso estar pulando etapas? Porque pode acontecer. A janela de oportunidade de sentar vai de 6 a 8 meses, em média, de 6 a 8 meses. Talvez esse bebê só... né, se ele não alcançou os pré-requisitos para sentar, talvez vá no 7º, talvez vá no 8º mês. Então eu tenho que olhar para trás e entender essa sequência de marcos motores para ver se o bebê alcançou os pré-requisitos. Por que os pré-requisitos que eu falo? Porque para sentar exige uma série de forças, de habilidades estabilizadoras. Por que é importante que eu falei lá no início? As habilidades locomotoras, manipulativas e estabilizadoras. As habilidades estabilizadoras o bebê vai usar, por exemplo, na hora que precisar sentar. Só que ele só vai ter a força das habilidades estabilizadoras na hora que ele for sentar se ele praticou esses músculos antes no chão. E como é que ele pratica? De barriga para baixo. De barriga para baixo ele aprende a controlar a cabeça e já vai fortalecendo a musculatura das costas. Depois ele vai querer se movimentar dali, mudar. E o que ele vai fazer? Vai rolar. Ele vai tentar rolar. Se ele tiver oportunidades... Se ele tiver os estímulos adequados dentro daquele momento, ele vai querer rolar. E querendo rolar, ele vai trabalhar mais ainda, de uma forma mais dinâmica, essa musculatura que ajuda ele, lá no futuro, né, daqui a 1, 2, 3 meses, a sentar. Se o bebê não teve oportunidade, se não se teve o conhecimento ali, né, de estimular controle da cabeça direitinho, dentro da janela de oportunidade de controle da cabeça, rolar, esfinge, né? Essa mãe que me perguntou se o bebê já podia colocar ele sentado com 6 meses, a pergunta que eu fiz, ele faz esfinge? Porque o bebê conseguir apoiar as mãos no chão e estender o corpo lá e subir, mostra um controle bom, uma passagem por esse marco bacana. Então, olha, de repente dá para ele começar a sentar mesmo, se ele está com vontade de sentar. Porque se ele não tiver bem trabalhada essa musculatura aí, nós vamos botar ele sentado, vai cair que nem um pino de boliche, para um lado, para o outro. E aí acontece uma coisa que não é legal, que é de socar um monte de almofada na volta, né, para que ele fique estático ali.
na posição sentada. Porque eu gostaria que ele ficasse sentado já nesse momento. Não, ele tem que ficar sentado com a força que ele adquiriu dos marcos anteriores. Então isso é muito, muito, muito importante. Deixa eu ver aqui umas dúvidas. Antes das dúvidas, né? Essa dica do espelho é muito importante, sim. Essa aí já salvou. Tem bebês que não vão dar bola para isso, dependendo da idade, dependendo do momento, mas essa aí já salvou vários bebês aí de que eram irritados com alguma coisa, se irritavam com a posição, se irritavam de querer engatinhar e não conseguir. O bebê que se irrita no tummy time lá no primeiro semestre, o bebê que se irrita depois que está no 4 apoios, naquele vai e vem, não consegue engatinhar, ele já quer alcançar, já está sendo estimulado a alcançar alguma coisa que está longe dele, mas ele não consegue, e aí ele se irrita. Essa do espelho aí, de trazer para ele olhar o seu reflexo, né, um pouquinho distante ali, né, não muito também, porque a visão talvez não alcance, mas quando é mais novinho, mas controlar isso da distância. Mas já ajudou bastante essa do espelho aí, de distrair. Importante distrair. E com relação ao tempo, né, o próprio bebê vai avisar o tempo que ele aceita aquele estímulo. Por quanto tempo também? Muita gente pergunta, meu bebê, por quanto tempo eu deixo ele no tummy time por dia? Não tem essa resposta. É o tempo. É o tempo que ele aceitar. Porque a gente não quer tornar um momento de ranço. Esse momento um momento de ranço. Mas o meu bebê só fica 15 segundos no tummy time e aí ele já começa a chorar. Que ótimo que ele fica 15 segundos. Maravilha. Agora, a nossa tarefa é encontrar uma distração melhor do que fez com que ele ficasse esses 15 segundos de barriga para baixo. Encontrar uma melhor distração, e essas distrações vão mudando com o tempo, para daqui a pouco ele ficar 25 segundos de barriga para baixo. E aí ele vai ganhando fortalecimento nas costas, nesse 15 segundos, nesse 20 segundos, nesse 25 segundos. Ele vai ganhando fortalecimento nas costas e vai evoluindo. E evoluindo ele não vai ficando mais tão irritado com a posição. Ele não vai ficar tão mais cansado. Ele está irritado porque ele está cansado. O músculo não tá bom ainda para ficar tanto tempo. Mas com as distrações a gente vai tornando esse músculo melhor. Então é bem importante essa questão das distrações, e elas vão mudando. Nem sempre vai ser a mesma distração. Eu já vi bebê que sempre teve o brinquedo preferido e fazia tudo com o brinquedo preferido, e de uma hora para outra lá no segundo semestre do bebê mudou. Eu chamava ele com o brinquedo preferido dele, ele não dava a menor bola para mim. Mas eu vi que ele estava de olho num livro, lá no canto do quarto. Quando eu comecei a pegar esse livro e trazer de um lado para o outro esse livro, esse bebê veio atrás de mim, com gana, subia, ele levantava, tentava pegar o livro em cima da estante, subia degrau, descia degrau, atrás engatinhando, fazia de tudo. Mas a distração mudou. A gente tem que acompanhar isso para esse momento ser bacana. Então, só revisando aqui, né, o tema de hoje era uma das respostas que mais aparecem lá no formulário de perguntas que aparece para vocês quando vocês se inscrevem no evento que vai acontecer no dia 24 de agosto agora. O evento Desenvolve Bebê. Quando você se inscreve lá no link que está na minha bio, você coloca o seu e-mail para se inscrever e aparece um formulário do Google com algumas perguntas. Essas perguntas são importantes de se responder porque elas é que vão formar o nosso conteúdo também do dia do evento, para ele ser o mais personalizado possível para vocês, inclusive que nem esse conteúdo de hoje, que ele já foi personalizado em cima das primeiras perguntas, das primeiras respostas que foram aparecendo nas inscrições de vocês lá no evento. Então o tema foi esse medo de não saber se está estimulando o bebê, está estimulando errado o bebê, né, no momento errado, na hora errada, de forma errada. E a gente tem que conhecer a sequência de desenvolvimento do bebê, que é de cima para baixo,
que o ritmo é variável, porque tem as janelas de oportunidade, onde são momentos que são mais fáceis de o bebê aprender aquela habilidade. As habilidades motoras, que são 3, manipulativas, locomotoras e estabilizadoras, que acontecem do centro para as extremidades. O exemplo que eu dei, primeiro alcançar, depois pegar, depois soltar. Então, entender essa ordem também para não pular etapas nesse sentido. E as distrações, depois que entende tudo isso, as distrações para o bebê ser estimulado sem tornar aquele ambiente um ambiente rançoso, um ambiente chato para o bebê. Ah, lá vem fazer tal coisa que eu não gosto. Então, mais ou menos é assim que a gente pelo menos dá os primeiros passos para saber não ficar tão perdida nesse momento do desenvolvimento do bebê. Então, deixa eu voltar lá, que teve uma pergunta no início e eu passei. Nem sei se eu acabei respondendo ela no meio do caminho. O que esperar do desenvolvimento do bebê de 4 meses? Bebê de 4 meses, quais exercícios pode fazer? Então, como eu falei ali no nosso conteúdo de hoje, depende. Depende do quê? Esse bebê já controla a cabeça? A média do marco motor de controle da cabeça é entre 2 e 4 meses. Eu preciso entender se esse bebê ele ainda está no processo de deixar o pescoço dele mais firmezinho, se ele já está no final da janela de oportunidade do controle da cabeça, mas ele ainda não controla ela muito bem, ou se ele já controla ela super bem, o pescoço está bem firmezinho e ele já está indo para o rolar. Então depende, a gente tem que ver qual é o marco anterior que foi conquistado, né? E se foi conquistado ou se ainda precisa ser trabalhado um pouquinho mais ali. Se esse bebê já está com o controle da cabeça legal, já está com o pescoço bem firmezinho, a próxima coisa nesse período aí que ele está é rolar. Então deixar ele de barriga para baixo no tummy time, ou até às vezes de barriga para cima, porque não vai ser o tempo todo de barriga para baixo, mas o de barriga para baixo é muito importante. Mas tanto de barriga para baixo quanto de barriga para cima, ter brinquedos nas laterais, né, do bebê, na frente dele, nas laterais, para estimular ele a alcançar. Como ele não sabe engatinhar ainda, nem tem como saber, qual é a forma de habilidade locomotora, que a gente falou antes, que ele vai encontrar para alcançar aquele brinquedo que está um pouquinho do lado dele, mas ele ainda não consegue pegar. Ele vai rolar. Ele vai olhar, ele vai virar o pescoço dele já está mais firme e ele vai aprender a rolar. Ou aquele brinquedo está na frente, ele vai fazer uma esfinge para olhar melhor aquele brinquedo e tentar alcançar. Então, a gente tem que sempre avaliar isso. Não tem assim 4 meses o que posso fazer. Depende de em que momento seu bebê está. Tudo isso por causa do ritmo ser variável, das janelas de oportunidades darem margens para isso, né? Mas é importante, bom, não sei se acho que eu respondi sua pergunta, né? Mas é importante, quem tiver mais dúvida pode ir mandando para cá. Manda mais dúvida aí, aproveita agora as dúvidas para eu ir respondendo. Mas o mais importante, assim, é também os acompanhamentos com o pediatra, com a pediatra do bebê. Eu sei que às vezes a consulta ela é muito rápida, o pediatra vai lá 15 minutos, olha aqui, tem várias coisas que ele já olha ali naqueles 15 minutos que ele avalia, mas é muito importante o feedback da casa de vocês. Tem coisa que você só vê no dia a dia de casa, o pediatra não está lá em casa vendo. Então, leva a pergunta para ele, escreve ela. Já aconteceu de eu ir e esquecer a pergunta que eu tinha, aí eu comecei a anotar. Olha só, a minha filha ela tá endurecendo as perninhas e tentando ficar de pé, mas ela nem engatinhou. E aí a pediatra lá, não, peraí, só um pouquinho, ela precisa engatinhar. Não fica levantando ela com as tuas mãos, porque isso vai desestimular ela nesse período que ela tá do marco motor e da janela de oportunidade que é de engatinhar.
Ela está entre 7 e 11 meses, é para ela estar trabalhando isso. Se você ficar segurando ela de pé, ela vai se desinteressar em engatinhar e não vai fazer essa forma de deslocamento, né, de habilidade locomotora. Então é importante levar sempre as perguntas para o pediatra e ver. E se passou da janela de oportunidade lá, né, já tem tem 1 ano e meio e não está caminhando, opa, sinal vermelho aí, falar com o pediatra vai analisar, vai ver, vai encaminhar para fisioterapia, que é muito importante essa fisioterapia, essa estimulação precoce, porque nesse momento a cabecinha do bebê está em constante evolução, as conexões neurais estão a 1000, está se formando várias conexões novas, e aí é nesse momento que o bebê tem a maior capacidade, né, que aquele serzinho tem a maior capacidade de criar caminhos novos para alcançar os movimentos que precisam ser alcançados e estão atrasados. Tá bem? Então, só lembrando, evento Desenvolve Bebê dia 24 de agosto agora. Para se inscrever, o link está na bio do Insta, na minha bio do Insta. Importante preencher o formulário lá, muito, muito, muito importante preencher esse formulário de perguntas e respostas para ser o mais personalizado possível para vocês lá no dia do evento, o conteúdo que vai ser passado. Tá certo? Não apareceu mais dúvidas para mim aqui. Não apareceram mais dúvidas para mim. Não sei se depois que eu encerrar vocês já vão ter mandado, mas esse conteúdo vai ficar disponível no Instagram para quem não conseguiu ver todo, quem chegou depois, quem não conseguiu ver hoje. Vai ficar lá disponível para vocês assistirem na minha página. E podem, se aparecer dúvidas, pode colocar lá nos comentários dele mesmo. Pode me chamar no direct ali também, não tem problema, para fazer suas perguntas. O legal de botar lá nos comentários, o legal lá de colocar lá nos comentários é porque às vezes quando vocês falam comigo no direct, que é legal também, eu respondo para vocês, mas às vezes pode ser uma resposta que pode ajudar muitas outras mães. E nos comentários não, as outras mães conseguem enxergar e dizer, essa era a minha dúvida também, conseguem já uma resposta ajudar bastante mães. Quais os marcos, eu acho que é marco que seria, quais, não entendi sua pergunta, quais o desenvolvimento do bebê de 4 meses, motora? Quais os marcos, será? Quais os marcos do desenvolvimento do bebê? Qual é o marco do 4 meses? Bom, não sei se era exatamente essa a tua dúvida. Mas o bebê, primeiro marco é entre 2 marco. Qual o marco de desenvolvimento do bebê de 4 meses? Tá, entendi. O marco, então, o primeiro marco é o controle da cabeça, que acontece, em média, entre 2 e 4 meses. O controle da cabeça é o pescocinho ficar durinho. O bebê nasce com o pescocinho molinho e ele vai ficar durinho. E, em média, isso acontece entre 2 e 4 meses, podendo ser um pouquinho depois. Para não se assustar, né? A gente não pode ficar muito, muito no fixo, né? Também não pode deixar passar e também não pode deixar ficar muito no fixo. E depois, se o bebê já tem um controle da cabeça bacana, com 4 meses, o próximo marco que vai vir vai ser rolar, fazer esfinge. Então, é importante nesse período que o seu bebê está, ele ter oportunidades de ficar de barriga para baixo. Bem importante no chão já, né? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes a gente fica colocando... No início é normal, né? A gente ficar colocando em cima do colchão da cama. E aí o bebê fica lá em cima do colchão da cama, porque ele não se mexe, né? Ele tá só ali paradinho, ele não se mexe, fica. Só que a gente só descobre que o bebê sabe rolar quando ele rola. E aí é o perigo da queda de cima da cama. Então assim, ó, chegou, tá vendo que ele tá ficando com o pescocinho mais firme, ele já tá conseguindo erguer mais a cabeça, não ficar tão com ela deitada para baixo, já vamos levar ele pro chão. Não é chão direto, viu? Um tatamezinho de EVA, um tapetinho para bebê, botar no chão para ele ter a firmeza, né? Além de sair da maciez do colchão e ir para uma firmeza onde ele tem uma estabilidade melhor para conseguir gerar esses movimentos que vão levar ele pro rolar, ele também corre menos risco de acidente, né? Porque ele vai rolar e vai rolar no chão, não vai rolar para
cair da cama. Então, muito importante isso. Então, seu bebê está bem nesse meio do caminho. Controle da cabeça e rolar. Está nesse meio do caminho aí. Tá? Esses são os movimentos que ele vai tem que ser estimulado nesse momento. Muito chão, tá? Muito chão para o seu bebê, para ele se desenvolver. Então, tá. Não vieram mais dúvidas, não sei se... Não, acho que não trancou aqui os comentários. Às vezes tranca também. O Instagram às vezes tranca aqui os comentários, dá uma pane aqui no sistema e tranca. Então, de nada. Fico feliz em ajudar. Muito boa noite para vocês. Obrigado pela companhia. Obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez hoje. Então, bom restinho de semana, que amanhã ainda é sexta, e bom final. Ah, a Nayara, minha amiga, entrou agora no finalzinho. Mas depois tu assiste, Nayara. Depois tu assiste, você assiste lá na... Vai ficar disponível a live. E bom final de semana para todas vocês. Até mais.